O domingo deve ser de sol e frio do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. A previsão indica uma breve trégua na chuva que caiu nos últimos dias, voltando a causar transtornos e elevar rios no estado. A chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul amanhã e ficar por pelo menos até terça-feira. Pancadas fortes devem atingir o litoral, região metropolitana, a Serra e a região dos vales. E em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, agentes públicos são investigados por desvios de doações para as vítimas das enchentes. A repórter Mauri Dornelles chega com os detalhes. Bom dia para você, Mauri. Bom dia, Kátia. Bom dia, André. Bom o Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga uma denúncia sobre desvio de doações na Defesa Civil de Eldorado do Sul. Essa denúncia é sobre o desvio de doações para atingidos pela enchente na cidade. Os donativos seriam desviados com objetivos eleitorais. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no último sábado, ontem. Em nota, a Prefeitura informou que já afastou esses investigados. A operação foi do Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado e investiga 3 agentes públicos, integrantes da Defesa Civil, sendo que pelo menos 2 deles já são pré-candidatos às eleições municipais que ocorrem no final deste ano. Atualizando os últimos números da enchente no Rio Grande do Sul, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, são 166 mortes causadas pela enchente que atingiu o estado desde o início de maio. A previsão não é de chuva forte para esse final de semana, e sim de temperaturas muito baixas para todo o estado. A chuva, no entanto, deve retornar nesta segunda-feira e as temperaturas também seguem bastante baixas em todo o estado. De Porto Alegre para Itatiaia, Mauri Dornelles. Obrigado, Mauri Dornelles, direto de Porto Alegre. E a partir de amanhã, a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, começa a operar voos comerciais com o transporte de passageiros e cargas. A medida foi aprovada em reunião extraordinária da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O objetivo é atender a demanda de transporte aéreo de passageiros no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas e enchentes que provocaram o fechamento do aeroporto Salgado Filho por tempo indeterminado. Com a decisão, a Fraport Brasil, operadora do terminal, vai administrar as operações aéreas civis em Canoas. A concessionária informou que a operação de embarque e desembarque de passageiros vai acontecer de um local temporário, o terminal Parque Shopping Canoas. Serão mais de 130 voos operados para acesso ao Rio Grande do Sul. Além de Canoas, a malha comercial opera nos aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Florianópolis e Jaguaruna. Agora, 7h07, professor de economia prevê que o setor de seguros deve ser o mais afetado com a tragédia da chuva no Rio Grande do Sul. Só de carros, a estimativa é de que 200 mil veículos foram destruídos pelas águas. Especialista aponta também os caminhos para a reconstrução do estado. Para muitos especialistas, o futuro da economia do Rio Grande do Sul é incerto diante dos enormes prejuízos com a catástrofe das enchentes. Além do cenário mais triste, que é a morte de dezenas de pessoas, ainda tem os prejuízos materiais, com a destruição total de casas, móveis, eletrodomésticos, carros, empresas, estradas, pontes. Só de veículos, segundo a estimativa de uma consultoria especializada no setor automotivo, o Rio Grande do Sul perdeu pelo menos 200 mil carros com a força das águas, cerca de 10% da frota. Além disso, as concessionárias que foram atingidas pelas águas devem ter perdido 3 mil carros 0 quilômetro que estavam à venda. Com isso, e contando outras perdas, o professor de economia do IBMEC, Cláudio Chiquida, já prevê qual segmento deve ser mais afetado. Eu acho que um setor que a gente tem que ter muita atenção é o setor de seguros. Esse não está claro para mim, né, se esse setor de seguros vai conseguir sobreviver ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Outros setores da economia, eu não vejo quebradeiro, eu vejo um período de baixa atividade, mas com retomada posterior. O professor de economia faz um paralelo agora entre os prejuízos do Rio Grande do Sul com as enchentes e o que ocorreu durante a pandemia. Tem uma diferença da pandemia com relação à catástrofe agora do Rio Grande doSul, que é a seguinte: geralmente o investimento privado, ele fica temeroso de voltar ao local de origem, ao local que sofreu a tragédia,
se ele percebe uma probabilidade alta de que o evento se repita. Daí a importância da gente ter que reconstruir cidades não da mesma forma que antes. Outra coisa que a gente viu no Rio Grande do Sul que é maravilhoso, né, a ação da sociedade civil, o local ajudando o local. O setor público pode mudar vários protocolos de atendimento, observando o que o setor privado fez, né? O setor privado fala sociedade civil. Eu acho assim, é uma oportunidade maravilhosa, única. Eu sei que talvez não seja aproveitada, mas eu acho que a gente devia repensar. Cláudio Chiquida comenta agora se o Rio Grande do Sul e a população vão ficar com menor poder financeiro depois dessa tragédia. É uma questão de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que, óbvio que agora, com essa destruição toda, né? E aí a gente está falando não é só de empresas que estão destruídas, né? E pessoas que perderam casa, mas pessoas que morreram, né? Então a gente perde, né, muita mão de obra, perde muito capital físico e perde também uma parcela importante da força de trabalho que poderia estar trabalhando. Eu imagino que com as medidas certas, né, ou as medidas mais adequadas, mais ágeis, se o governo conseguir ser mais ágil do que ele tem sido, né, ele pode tentar fazer uma recuperação no médio prazo. Eu não acho que o Rio Grande do Sul está condenado a ser um estado mais pobre a partir de agora, não. Eu acho que tem um período transitório de queda, mas eu acho que a volta para uma trajetória de crescimento que seja mais acelerada do que ela é hoje depende de como será feita a reconstrução do estado. Só lembrando um dispositivo legal que às vezes a gente não relaciona com a tragédia, mas nesse momento eu acho que ela é muito importante e a gente tem isso no Brasil todo, ou quase todo. A Lei de Liberdade Econômica foi aprovada em 2019, que é uma lei que ela tem uma função social muito boa, que é flexibilizar a abertura de atividade de baixo risco. Isso permite que você tenha pequenas atividades, falando de manicure, pedicure, padaria de esquina, né? Esses caras podem ter condições mais rápidas para abrir um negócio, mas junto com outras medidas de crédito, Pronaf, Pronamp, tem vários programas que podem ser reativados ou realocações de orçamento que podem ser feitas pelo governo federal e estadual para que você possa ter uma retomada mais rápida. Depende do tipo de política pública que você vai implementar. Pode ser um crescimento mais lento e que não seja sustentável, inclusive, no longo prazo, né? Ou seja, não vai dar resiliência para as cidades, ou pode ser uma oportunidade dos governos mudarem um pouco, né, a maneira como eles lidam com essas tragédias, mudarem um pouco o comportamento. Ouvimos o professor de economia do IBMEC, Cláudio Chiquida. Repórter Eustáquio Ramos.